Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de oncologia, então vamos falar um pouquinho sobre o transplante de medula óssea. É uma área muito abordada dentro da enfermagem oncológica, não necessariamente para doenças que levam à falência da medula óssea, como por exemplo as leucemias, mas a gente vai ver também que ele é realizado em outras situações. Antes de mais nada, vamos entender então o que é transplante de medula óssea. Quando eu falo para vocês transplante de medula óssea, a partir de agora eu vou utilizar a sigla TMO, ok? Após a utilização de altas doses de quimioterapia, este processo, né, onde o corpo do paciente recebe altas doses de quimioterapia, é chamado de condicionamento. Em seguida, há uma infusão, então, de células tronco hematopoéticas. Essas células tronco, elas podem ser do próprio paciente, elas podem ser de um doador, esse doador ele pode ser aparentado ou não aparentado. O importante é que esta medula, estas células tronco, sejam capazes de repopular a medula óssea que foi atacada. Então, antes de mais nada, olha para a figura e vamos relembrar que as células tronco, né, ou as células a célula sanguínea, elas têm origem a partir da medula vermelha, né, formando uma célula chamada stem cell ou célula pluripotente. Ela tem uma capacidade de se diferenciar. Ela também é conhecida como célula-mãe. Esta célula-mãe, ela pode se diferenciar em dois tipos celulares, dando origem à célula mieloide ou origem, então, à célula linfóide. Os linfócitos, a célula linfóide, por sua vez, dará origem aos linfócitos, tá? Os linfócitos, eles são células de defesa, existem diversos tipos, linfócito T, linfócito B, e entre os T's tem o CD4, o CD8, o T citotóxico, tem as natural killer, e eles respondem, né, liberando citocinas, e o linfócito B principalmente se diferenciando, então, posteriormente em plasmócito e liberando os anticorpos. Todas essas células participam do processo de defesa do organismo, ok? O outro tipo celular, ou seja, a célula mieloide, ela dá origem a outros 3 tipos celulares, ou melhor, a outros 3 elementos figurados do sangue. Muitas vezes vocês vão encontrar dessa forma. A hemácia, tá? As plaquetas e os neutrófilos, ou melhor, os leucócitos, tá? Pessoal, não é tão simples assim. Entre a célula mieloide e linfóide, até chegar a essas células maduras, hemácias, plaquetas, leucócitos e linfócitos, existem diversas outras células que estão sendo maturadas dentro da medula óssea. Na corrente sanguínea, elas já são liberadas sob a forma desse tipo celulares. Um exemplo, então, né? Os reticulócitos são hemácias imaturas, tá? Um tipo de hemácia imatura. Dentre os leucócitos, então, nós podemos ter os neutrófilos segmentados, são maduros, mas pode ter os bastonetes ou outro tipo de célula que é um leucócito, especificamente um neutrófilo mais imaturo. Então, essas células tronco hematopoética stem cell, elas são encontradas na medula óssea e na medula de ossos longos. Então, crista ilíaca, fêmur, externo, escápula, tá bom? Além de ossos longos, ela também é encontrada no sangue do cordão umbilical e da placenta, ou ainda no sangue de doadores periféricos. No sangue periférico de doadores, no sangue periférico de doadores, ou seja, tem aí o uso de fatores de crescimento de granulócitos recombinantes humano. O granuloquine é um desses fatores. Então, é um fármaco que induz, né, uma produção elevada desse tipo de célula. E aí, quando esse paciente for doar, automaticamente ele vai ter uma quantidade muito maior.
Qual é a indicação do transplante de medula óssea? Então, em primeiro lugar, ele é utilizado, né, para doenças que causam falência do sistema hematopoético, então as leucemias, os linfomas, tá ok? Seja aí por uma infiltração leucêmica grave ou por doenças que alteram mesmo a produção dos constituintes. Doença que compromete o sistema imunológico, pessoal. Então, quais doenças comprometem o sistema imunológico? Por exemplo, as anemias, tá bom? As anemias as anemias aplásticas, tá? Ou seja, aquelas anemias ou síndrome mielodisplásicas, onde você não tem um tipo de tumor instalado, mas tem uma dificuldade e uma alteração grave na produção dos constituintes sanguíneos que nós falamos anteriormente, e aí o corpo não consegue mais produzir essas células, tá bom? E fica em um estado de adquirir alguma infecção, um estado grave. Tumores sólidos em que a dose da quimioterapia possa comprometer o sistema hematopoético de uma forma irreversível. Então, um dos tumores sólidos, principalmente alguns tumores de Wilms, tumor que é um tumor renal, tumor de células germinativas, algum tipo de tumor de célula germinativa, algum osteosarcoma, algo do tipo, que a dose quimioterápica é tão grande que acaba interferindo na produção dessas células, desses elementos figurados, e de uma forma irreversível, que ele vai precisar, então, da substituição dessa medula. Quais são os tipos de transplante de medula óssea? Em primeiro lugar, o transplante pode ser um transplante autólogo, ele pode ser singênico ou ele pode ser alogênico, tá bom? Autólogo, ele é um transplante que utiliza células do próprio paciente. Então, aquele paciente ele é condicionado, ele é tratado com fármacos específicos para tentar aumentar a produção, e aí sim colhe-se, né, a medula que está funcionante e coloca em outro e injeta novamente essa medula, tá? Então, essa medula é tratada, retirada do próprio paciente e tem aplicação, sim, em algumas doenças oncohematológicas e algumas doenças oncológicas, como, por exemplo, neuroblastoma, os mielomas, tá? O singênico é quando utiliza a célula-tronco de um doador irmão gêmeo idêntico, pessoal. Então, eles precisam ser univitelinos, tá? O singênico é quando as células-tronco é de um irmão gêmeo idêntico. Alogênico. Então, são as células que são utilizadas de um doador não aparentado, mas tem a compatibilidade. Então, o sistema de histocompatibilidade de antígenos leucocitários humanos tá ok, tá bom? Então, ele é aplicado para doenças hematológicas, imunológicas, oncohematológicas. Então, pode ser aí nas anemias aplásticas graves, nas leucemias, nos linfomas. E aí, o doador, ele pode ou não ser aparentado.